Partindo aqui para a próxima seção da nossa página inicial, nós já desenvolvemos então o componente da Hero Section, agora a gente vai desenvolver o componente aqui da seção de recursos, né, a nossa seção de Features. E vejam que aqui eu estou utilizando um componente de UI em formato de card para cada um dos recursos, né, com um ícone, um título e um texto, né, explicando aquele recurso, né, aquela feature do sistema. Para fazer isso, nós vamos instalar agora de início, né, adicionar na verdade, um outro componente lá na biblioteca ChatCN, que é justamente o componente de card. Então, ele vai nos trazer esse elemento já pré-estilizado e com a estrutura pronta ali para a gente utilizar no nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. npx chatcn, latest add, e aí o nome do componente é card. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Ele já me informa aqui que o componente ele foi adicionado lá na pastinha UI com o nome de arquivo card.tsx. A gente vai dar uma olhadinha lá, components, UI, já temos o nosso elemento button e aqui o nosso elemento card. O card aqui no ChatCN ele é feito com uma composição aqui de outros componentes internos. Então, nós temos esse componente externo card, nós podemos ter internamente um cabeçalho desse card, desse cartão, um título do card, a descrição, uma ação. Enfim, vejam que eu tenho diversas possibilidades aqui de compor esse elemento card. Sempre começando aqui pelo meu elemento mais externo. E aí eu posso ter um cabeçalho, um rodapé, um título, uma ação, descrição e a própria seção de conteúdo daquele card. Isso é bem o estilo de como os componentes ChatCN eles são desenvolvidos, né? Há, na verdade, essa composição de componentes. Belezinha. Vamos lá na nossa pasta Components, Homepage, e vamos criar o nosso arquivo aqui do componente para a seção de Features. Eu vou chamar de Feature Section.tsx. Gerar aqui o esqueleto da função de componente e ajustar aqui o nome dessa função, tanto na definição como na exportação aqui. Por fim, eu vou só retornar aqui o texto para a gente testar logo a importação desse componente. Então, vou colocar aqui seção de Features. Agora a gente vai chamar esse componente lá na homepage, né? Então, logo após a Hero Section, a gente chama a nossa Feature Section. Belezinha? Vamos executar aqui a aplicação. E, ok, já temos aqui o texto daquele componente, né? Aparecendo aqui, seção de Features. Vamos agora desenvolver, então, a estrutura e a estilização desse componente. Então aqui a gente já vai colocar a nossa section com a div de container dentro dessa section. Então a nossa div com a classe main, na verdade, né? Container main. Já na nossa section, eu já vou aplicar aqui uma cor de plano de fundo pegando a cor padrão de background que nós definimos no nosso design system, né? A cor de fundo ali cinza, para diferenciar da cor de plano de fundo lá da Hero Section, né? Então, se a gente voltar aqui no design, a gente tem sempre essa variação, né, de cor de plano de fundo entre as seções. E já vou aplicar o nosso padding padrão que nós estamos utilizando, né? Padding vertical, superior e inferior aqui, para as sections, que é o nosso PY de fator 20, 80 pixels de padding superior e inferior. Internamente aqui na nossa div de container, vamos dar uma olhadinha, né, nos elementos internos aqui dessa nossa seção. Nós temos aqui uma área textual, onde eu vou ter um textozinho funcional aqui, acima, né? Esse pode ser um parágrafo. E aí eu tenho como elemento de texto mais importante aqui um título, e esse aqui a gente pode colocar como um título de nível 2, já que nós já temos um título de nível 1 aqui na seção Hero, e aí é interessante ter somente um título de nível 1 na página. Isso melhora a questão de experiência de usuário, né? Também é bom para SEO, na otimização de busca e para acessibilidade. Então a gente cria uma hierarquia bem definida, né? E semanticamente correta aqui para o nosso conteúdo textual da página. Então aqui eu vou ter o H1 e eu vou ter os títulos de nível 2 que vão ser aqui os títulos de cada seção. E aí, havendo necessidade, a gente pode adicionar títulos de nível 3. Por exemplo, aqui na nossa seção de features, né? De recursos, a gente vai ter como os títulos dos cards aqui, títulos de nível 3. Para respeitar essa hierarquia e deixar semanticamente correto aqui essa nossa estrutura dos títulos. Então, ok, vamos voltar aqui e vamos criar essa estrutura inicial. Vou ter uma div então para a área textual e eu vou ter uma outra div aqui para os cartões. Aqui dentro da área textual, nós vimos lá que nós temos aquele primeiro texto ali funcional, então vou colocar isso dentro de um parágrafo. Vamos ver o que está escrito, né? Por que participar? Então, bora lá. Por que participar? Já vamos adicionar algumas estilizações aqui que a gente já consegue ver que estão sendo aplicadas, né? Aqui a gente consegue ver que está sendo aplicado a cor primary, né? Então, um text primary aqui. Eu também tenho esse texto em letras maiúsculas, então vou adicionar a classe uppercase. E eu também tenho um espaçamento maior entre esses caracteres aqui, visto que é um texto ali funcional, de composição visual mesmo, ele não tem muita semântica aplicada aqui nele. Então, nesses casos, principalmente quando a gente utiliza esse texto em letras maiúsculas ou coloca esse texto funcional dentro de um botão, por exemplo, a gente espaça um pouquinho mais os caracteres. Então, a gente, né, já aprenderam que nós conseguimos fazer isso com as classes tracking. E aí eu vou colocar aqui um tracking wide, vai aplicar um 0.025 em aqui, de letter spacing. Eu também vou ter um pouco de negrito aplicado aqui nesse texto, então fonte semi-bold, não vou colocar bold, eu vou colocar um semi-bold, tá? Então ele vai ficar assim. E também vou diminuir um pouco o tamanho desse texto, eu vou colocar um text SM.
Após o parágrafo, nós vamos ter então o nosso H2, nosso título de nível 2. Eu já vou pegar o texto aqui dele e vamos aplicar algumas estilizações aqui para esse título. Bom, se ele vai ser o nosso título principal da seção, ele tem que ter um tamanho um pouco maior. Então ele vai ter aqui um text 3xl, acho que vou colocar 4xl, vai ficar melhor aqui. Então ele vai pegar 36 pixels. Depois, um font bold, né, um negrito aqui nesse título. Vamos usar a classe text balance para garantir um equilíbrio nesse bloco de texto do título e usar a nossa cor de primeiro plano, né, para textos ali em primeiro plano de destaque, né, que é a text foreground. Aliado a isso, eu quero também espaçar um pouquinho mais os caracteres desse título, lembrando que quando a gente tem um texto ali com um tamanho de fonte maior, geralmente, títulos, né, geralmente a gente espaça um pouquinho ali, espaça não, né, no caso aqui a gente quer aproximar mais os caracteres, porque naturalmente esses caracteres eles são mais espaçados entre si quando a gente tem um texto com um tamanho de fonte maior. Então aqui eu vou usar um track também, só que um tracking tight que aplica um espaçamento negativo. E basicamente é isso, mas eu quero também aplicar um distanciamento aqui desse título para o parágrafo superior. Então eu vou aplicar um margem top aqui de fator 3, né, 12 pixels de margem top. Por fim, nosso parágrafo com o texto funcional, criando uma hierarquia aqui com o nosso título. Então deixa eu pegar o texto desse parágrafo aqui e vamos aplicar algumas estilizações aqui para garantir uma hierarquia textual bacana, né, entre o título e esse parágrafo de apoio. Antes, só aplicar aqui um margem top para distanciar esse parágrafo do título. Então vou aplicar um margem top de fator 4 aqui, então quero distanciar mais ele aqui em relação a esse agrupamento de título e desse texto funcional. Vamos usar também aqui o nosso text balance. O tamanho desse texto vai ser maior do que o texto funcional, mas menor do que o título, né, para a gente garantir uma hierarquia textual consistente aqui. Então vou colocar um text LG, ele vai pegar aqui 18 pixels, que é metade do tamanho de texto que eu apliquei aqui no título, né, 36 pixels. E a cor também, né? A gente vai colocar aquela cor muted, né? Então muted foreground. Na div geral desse conteúdo textual, eu já vou aplicar algumas estilizações aqui também, para centralizar, porque se a gente voltar aqui, ó, eu tenho todo esse conteúdo alinhado aqui à esquerda. Eu quero que ele fique centralizado. Então, vamos centralizar todo esse container aqui textual. Então, aqui eu vou aplicar um margin line alto, mx alto. Também vou aplicar o text center para centralizar todo o texto interno aqui. E, por fim, eu quero só definir uma largura máxima um pouco menor do que a largura máxima do nosso container dessa seção. Se a gente voltar aqui, ó, como nós não temos nenhuma largura máxima definida para esse texto aqui, ele pode pegar toda a largura máxima que nós definimos aqui no container principal, que, salvo engano, foi de 7xl, né? Eu não quero, quero diminuir um pouquinho essa largura máxima para realmente deixar esse texto mais focalizado ao centro da seção. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, definir aqui a nossa largura máxima menor do que a largura máxima do container. Eu vou colocar aqui no caso 2xl. Não, max w2xl ele aplica 42 rem, né, 672 pixels. Então vamos voltar aqui. Pronto, aí a gente já consegue ter um texto mais focalizado aqui ao centro. Agora vamos partir para a estilização, né, estruturação e estilização da nossa área de cards ali de features. Então eu já vou aplicar algumas estilizações para nossa div que vai ser o container dos cards, né? Então aqui eu quero que os cards apareçam um ao lado do outro em um grid aqui de 4 colunas. Então vamos aplicar aqui um display grid com a classe grid e um grid calls com 4 colunas. Além disso, também vou aplicar um espaçamento entre eles aqui de 6. Então, gap fator 6, né, 24 pixels de espaçamento entre os cards. E a ideia é simplesmente ir chamando aqui, né, o componente card do ChatCN que nós adicionamos e colocando o conteúdo desse card seguindo essa estrutura, né? Então, volta aqui em design, o ícone, né, aqui dentro pode ser um div, né, pra gente conseguir fazer esse efeito aqui de composição aqui do plano de fundo. Um título, né, que pode ser um título de nível 3, um H3, para respeitar aqui a semântica e a hierarquia textual, e um textozinho de descrição daquele recurso, né, daquela feature. Então veja que eu vou ter sempre a mesma estrutura. Então aqui eu poderia começar, né, chamando aqui o nosso componente card do ChatCN. Dentro desse componente card, eu preciso passar um conteúdo desse card, então vou chamar o componente card content, utilizando aquela composição que eu expliquei para vocês, que o ChatCN geralmente utiliza nos componentes, e aí passo aqui, né, o conteúdo desses cards. Só que eu vou fazer de uma forma um pouco mais organizada, né, aqui, porque vejo que eu tenho sempre a mesma estrutura. Então, ao invés de criar 4 estruturas aqui com componente card, mudando os dados internos, eu vou criar um array aqui acima. Então, lá fora da função do componente, eu vou criar um array aqui que eu vou chamar de features. Esse aqui vai ser meu array de features. E isso aqui vai ser um array de objetos, onde cada objeto eu vou ter o ícone que vai ser utilizado, e aí eu vou indicar o ícone que vai ser utilizado. Por exemplo, esse primeiro recurso, faça parte da rede, ele tem um ícone aqui desses bonequinhos de usuário. Isso aqui é um ícone do Lucid React, a biblioteca que nós estamos utilizando, e é esse ícone users. Então a gente pode chamar aqui users, só verifica se é da biblioteca Lucid React, e eu vou dizer que esse componente aqui é o ícone, né? A gente vai passar aqui para a propriedade icon dessa nossa feature, dentro desse array de features. Depois eu vou ter um título, o título aqui do primeiro card faça parte da rede. Então, faça parte da rede. E por fim eu vou ter um atributo description com esse texto de descrição do recurso. E aí eu vou ter mais 3 objetos, né, para representar todos os 4 cards aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma estrutura aqui que já tem pronta,
Só para a gente agilizar esse passo aqui. E aí eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês pegarem também essa estrutura, né? Esse array de features, né? Com esses dados que a gente precisa renderizar nessa seção. Agora deixa eu ajustar essas importações dos ícones. JavaScript normal, tá, gente? Um array de objetos aqui com JavaScript normal. Veja que eu não estou tipando nada, que eu não estou utilizando TypeScript ainda. Nesse momento eu não vou trabalhar com nenhum recurso do TypeScript, tipagem de dados, né? Para a gente focalizar realmente na construção aqui dos elementos aqui da interface. Mas a gente, ao longo aqui do desenvolvimento do nosso projeto, nós vamos precisar trabalhar de fato ali com manipulações de dados, e aí a gente vai trabalhar com tipagem utilizando o TypeScript, além de outros recursos, logicamente. Pronto, feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro do nosso container de grid aqui dos cards e percorrer aquele meu array de features. Então vou colocar aqui entre chaves para interpolar um código JavaScript. Então eu vou chamar lá o meu array de features. E aí, dentro de cada iteração aqui do map, né, eu vou pegar cada elemento desse array de features, chamar de feature e passar aqui na arrow function do map, retornando um JSX. Eu quero retornar uma estrutura card para cada objeto feature, né, para cada feature nesse meu array. Então, se eu quero retornar um JSX, eu preciso colocar esse retorno dentro de parênteses, tá, gente? Aqui na função interna do map. Beleza, então, para cada feature, eu vou criar aqui a minha estrutura do componente card. Então aqui eu vou ter componente card, internamente um conteúdo do card, né, um card content, seguindo aquela estrutura de ícone, título e parágrafo de descrição. Para o ícone, eu vou colocar dentro de uma div. Então, o ícone do card aqui do recurso eu vou colocar dentro de uma div, justamente para a gente poder trabalhar aqui com a cor de plano de fundo, arredondamento das bordas, né, e criar esse corpo aqui de plano de fundo do ícone. E aí, dentro da div, eu simplesmente vou chamar o ícone, e esse ícone ele vai estar lá no meu objeto feature, na propriedade icon. Então, eu passo aqui realmente como um componente, porque de fato ele é um componente, né? Se a gente for lá no nosso array de features, cada objeto tem a propriedade icon, que tem como valor um ícone aqui da biblioteca Lucid Reaction, um componente de ícone. Então a gente pode chamar dessa forma aqui. Abaixo dessa div, então, eu vou ter o meu título de nível 3, e aí dentro desse meu H3, eu vou chamar então feature.título, né? Title, feature.title, e abaixo eu vou ter o parágrafo com a descrição. Então, feature.description. E aí, antes de estilizar internamente aqui esse conteúdo, eu quero espaçar um pouco mais esse meu container aqui de grid dos cards do container textual aqui acima. Então, deixa eu aplicar um margin topping aqui de fator 16, quero deixar ele bem mais distante aqui. Quero aplicar um valor de margem aqui bem maior do que os valores de margem que eu estava aplicando anteriormente, justamente para dar essa percepção de separação entre essas áreas aqui na nossa seção. Vamos ver como é que isso aqui está ficando e belezinha. Então, nós já temos os nossos cards aqui, mas por algum motivo eu não tenho aquele grid sendo aplicado aqui, né? Vamos ver lá o que está acontecendo então. Tá, belezinha. O nome da classe aqui, grid calls, né? Tá errado. Então, deixa eu ajustar aqui, grid calls. Vamos voltar lá. E agora sim, então nós já temos os nossos cards aqui em grid, mas internamente a gente precisa trabalhar com as estilizações aqui desses elementos. Então, começando aqui pelo nosso card geral, né, o nosso componente card, eu já vou aplicar aqui uma borda, né, pegando a cor padrão de borda, então border, border, uma cor de plano de fundo padrão para card, né, que já é a cor de plano de fundo que a gente está utilizando como uma cor de plano de fundo próximo ao branco ali, né, no nosso BG card. E aí eu quero aplicar algumas pequenas interações aqui, né, ao passar o mouse por cima desse card. Então, vou usar a variação hover e vou dizer que quando esse elemento estiver no estado hover, eu quero mudar a cor da borda para border primary, com uma leve transparência, então vou colocar 30% de opacidade. E outra interação no estado hover aqui que eu quero é aplicar uma sombra ali a esse elemento. Então, vou colocar um shadow com a variação MD. E aí, se a gente visualizar aqui, ó, ele vai aplicar uma sombra com um deslocamento de 4 pixels na vertical, 6 pixels de desfoque e menos 1 pixel aqui de espalhamento. Como nós vamos ter essa transição, a gente vai ativar aqui a propriedade transition, né, para qualquer propriedade aqui que possa ser transicionada. No caso aqui a gente está transicionando cor de borda e a sombra, né, shadow. Mas eu já vou colocar um transition all aqui para a gente configurar aqui algumas propriedades para essa transição aqui, independentemente da propriedade que estiver sendo transicionada. Então eu quero mudar aqui a duração, né? Então eu vou colocar um duration 200, que aí essa transição aqui, tanto da cor da borda como da sombra aplicada, quando eu passar o mouse por cima, vai durar 200 milissegundos. Belezinha. No nosso card content, a gente vai aplicar aqui um flex para que a gente possa trabalhar com esse layout aqui, tá? Então vai ser um flex call e eu vou aplicar um padding X aqui nesse meu card content de fator 6, né? 24 pixels. O pad na vertical, né, o pad em Y, eu acho que já é aplicado pelo chat CN aqui no elemento card ou card content. Então, vou só aplicar um pad inline aqui para garantir que o texto aqui, o conteúdo interno desse card content, ele não vai ficar colado na borda. Na nossa div que envolve aqui o ícone, a gente vai ter que aplicar algumas estilizações aqui para criar aquela cor de plano de fundo, né, aquele corpo ali de plano de fundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar o meu display flex para poder alinhar o ícone perfeitamente, tanto horizontal como verticalmente. Então, item center, justify center. Vou também
definir o tamanho para essa div aqui de fator 10, então H10, W10, né? Height e width, altura e largura. E basicamente isso. E aí no nosso ícone, vamos aplicar aqui algumas classes, por exemplo, o tamanho do ícone, então vou aplicar um size 5 para ele ficar com metade do tamanho da nossa div, então ele vai ficar perfeitamente centralizado na div e eu vou ter muito espaço ao redor ali, espaço para respiro, para a gente ter aquele corpo ali no background desse ícone. E vou aplicar aqui uma cor text primary. Faltou só a gente aplicar uma cor de plano de fundo aqui para essa div do ícone, né? Então a gente vai aplicar um BG, eu também quero aplicar primary, só que se eu deixar BG primary para o plano de fundo e text primary para o texto, logicamente vai ser a mesma cor, então não vai ter contraste nenhum. O que eu quero aqui? Eu quero essa tonalidade da cor primary para o plano de fundo desse ícone, só que eu quero ela bem suave, então eu vou colocar um 10% aqui de opacidade, então vai ficar bem transparente. Aqui no título, a gente pode aplicar um text, o tamanho de texto aqui, um text LG, acho que vai ficar legal. Vou espaçar aqui com o margin top, né, o ícone aqui acima, então vou colocar um MT4, um font semi-bold aqui nesse título e um text com a cor foreground, para a gente criar uma hierarquia aqui em relação ao parágrafo, que vai ter então um text muted foreground. O tamanho do texto aqui vai ser um pouco menor, então text SM. A gente já coloca também as propriedades tipográficas text balance e leading relaxed, para melhorar um pouco, né, a fluidez, né, e a legibilidade desse texto do parágrafo. E beleza, também vou aplicar aqui no início um margin top para distanciar um pouquinho do título, né, de 2. Então quero que esse parágrafo fique mais perto aqui do título em relação ao espaçamento aqui aplicado do ícone para o título. Então a gente vai criar um agrupamento do título com o parágrafo. E belezinha, pessoal, vamos ver como é que tá ficando? Show de bola. É isso mesmo, então passo o mouse por cima aqui, a gente tem aquela micro interação, mudar a cor da borda e a sombra, e o layout já está ok aqui. Antes de finalizar aqui a implementação da nossa Feature Section, eu percebi aqui três probleminhas, na verdade, então vamos corrigir aqui antes da gente fazer nosso commit. O que acontece? Voltando aqui no resultado, nós temos aqui o background aqui do ícone sem os arredondamentos aqui, e aí acaba que fica um pouco estranho, né, porque não segue muito bem o design que está sendo aplicado aqui no card. Então o card está com os cantos arredondados, e aqui o background a gente não colocou arredondamento, então vamos corrigir logo isso. Então vai ser aqui na div container do ícone. Basicamente a gente aplica aqui a classe rounded LG, eu acho que vai ficar legal. Vamos ver lá. E belezinha, agora sim, temos os cantos arredondados aqui do background aqui do ícone, então conversa melhor com o design do nosso card. Outro detalhe importante ainda aqui em relação aos cards é que como nós estamos gerando aqui vários elementos do mesmo tipo, né? Então a gente está gerando aqui, no caso, 4 elementos card, porque nós estamos percorrendo esse array de features que tem 4 elementos. Nesses casos aqui, eu tenho uma restrição do próprio React, onde eu preciso colocar um atributo chave, né, um atributo key, aqui nesse elemento que está sendo gerado várias vezes, né, para que ele consiga diferenciar um elemento do outro dentro dessa lista gerada de forma dinâmica. Isso é uma restrição do próprio React, porque internamente ele utiliza essa chave que a gente precisa passar como identificador ali, para saber qual elemento especificamente mudou dentro dessa lista dinâmica que a gente está gerando. Então, aqui no card, nós vamos passar um atributo key, onde o valor vai ser, né, tem que ser um valor único aqui, e aí eu posso utilizar o próprio título, né, da feature. Então, pego aqui o meu objeto feature, ponto title, e belezinha. Como os títulos são diferentes entre si, então nesse caso aqui ele serve como um identificador exclusivo para cada elemento. E por fim, dando uma olhada aqui depois, eu percebi que nós não temos aqui uma separação visual entre a nossa Hero Section e a nossa seção Features, né? Por quê? Porque por algum motivo a Hero Section está pegando a mesma cor de plano de fundo aqui da nossa seção de recursos, né? A Feature Section. Quando na verdade aqui eu deveria ter aquele plano de fundo com a cor próxima ao branco, né? O BG Card, que nós aplicamos aqui na Hero Section. Vamos voltar aqui na homepage, acessar aqui o código da nossa Hero Section e aqui na section desse componente nós temos aqui aquele BG Card aplicado, então já era para estar pegando essa cor da variável card, né, que é aquela cor mais próxima ao branco, para fazer essa separação visual claramente aqui entre as seções. O que está acontecendo aqui? Ó, vamos lá no nosso index CSS, onde nós definimos essa classe utilitária BG Soft Radial para aplicar o gradiente radial nesse plano de fundo dessa seção. Vamos lá. E aí a gente pode perceber que nós estamos alterando a propriedade background nessa classe aplicando esse gradiente radial. Então o que está acontecendo? Eu tenho uma sobrescrita dessa propriedade. Então BG Card trabalha com a propriedade background color e na BG Soft Radial ele está trabalhando aplicando, né, aqui um gradiente radial diretamente na propriedade background. Então, para resolver isso, a gente precisa especificar mais essa propriedade aqui. Então, a gente vai utilizar background image, que é a propriedade específica que a gente utiliza para aplicar gradiente. Nesse caso, a gente evita essa sobrescrita. Então, agora, BG Card está trabalhando com a propriedade background color e BG Soft Radial está trabalhando com a propriedade background image. Então, não vai haver sobrescrita agora. Vamos voltar lá e agora sim a gente consegue perceber uma separação visual aqui por causa das cores e plano de fundo que agora sim estão diferentes. Belezinha, agora a gente pode fazer o nosso
commit e finalizar a implementação dessa seção. Então, deixa eu gerar a mensagem aqui. Adição do componente feature section e atualização da homepage. É isso mesmo. Então, finalizamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula.